A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, canal Crescendo em Cristo, para mais um vídeo, né? Minha xicrinha, né? Já não canso de mostrar ela. Que benção, né? A gente gostar das coisas assim. Irmãos, vídeo Fé em Deus, nós vamos começar agora. Na verdade, o último vídeo eu finalizei arrependimento de obras mortas e dei uma introdução em fé em Deus. E agora eu quero concatenar algumas ideias sobre fé em Deus, mas não da maneira tradicional que todo mundo faz. Eu quero dar uma encorpada, eu quero dar uma aprofundada, né, em alguns contextos, para que um contexto mais abrangente, para que a gente possa ver algum profundo em relação a isso, para que a gente medite melhor nessas coisas e elas venham a entrar pelos nossos ouvidos e descer no nosso coração mesmo, realmente, sabe? Então, o que acontece? Lá em Números 25, tem a história de Balaão, né? Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Eu falei sobre, num dos vídeos meus sobre arrependimento de obras mortas, lá especificamente um vídeo que está escrito assim, arrependimento e remorso. Está na playlist minha aí, do Princípios Elementares da Doutrina de Deus, da Doutrina de Cristo, no meu canal. Ou você voltar, entra no meu perfil aí e volta uns vídeos atrás, vai ver lá arrependimento versus remorso. E nesse vídeo eu falei sobre Finéias ter se comportado com arrependimento e ter sido usado por Deus ali. Ele foi usado de uma maneira ímpar, eficiente, para arrancar o anátema do meio do arraial, ali matando um moabita e a mulher, a mulher moabita e o israelita que estavam ali. Mas o fato é que, um vídeo muito forte aqui. O fato é que, por que eu estou pegando isso? Porque eu quero falar sobre Moabe. Moabe, vocês vejam que ele estava indo contra Israel. Por quê? Porque Israel queria passar pelas terras de Moabe, e Moabe estava com medo de perder algumas coisas para Israel, e olhando o tamanho de Israel e tal, então tem alguns contextos aí que são importantes para a gente, que no final quando eu for amarrar tudo isso, você vai ver que importante que é. Então, Moabe, ele era Moabe. O que é Moabe, né? Porque ali Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Mas Balaque, ele é rei de Moabe, é um moabita. Então, e quem que é Moabe? Moabe, essa é a história que eu quero pegar com você. Moabe, quando Ló e suas filhas eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra, que veio lá um decreto de juízo do Senhor sobre aquelas cidades, o que aconteceu? Não era para olhar para trás, mas a mulher de Ló, ela olhou para trás, né? A mulher de Ló olhou para trás e, né? Eu não me lembro essa música, me veio agora na cabeça, mas é linda, né? Antigamente. E a mulher de Ló, ela virou estátua de sal. E Ló continuou com suas filhas, chegaram num lugar lá, e daí o que aconteceu? Eles pensavam que tinha sido destruído todo mundo e tal, e as filhas ficaram desesperadas, precisamos ir agora, precisamos continuar a linhagem nossa, né? E acabaram embebedando o pai lá, e dormiram, se deitaram com o pai. E nasceu um filho, né? E o nome desse filho foi dado como Moabe. Olha, da onde que vem Moabe? Então Moabe, ele nasce desse desespero de sobrevivência da espécie, né? Eu preciso sobreviver a qualquer custo. A minha linhagem tem que sobreviver a qualquer custo, não importa o que eu tenho que fazer para isso, né? Então Moabe, até eu peguei aqui, se eu não me engano, uma definição de Moabe, mas eu não me lembro do que está aqui agora. Filho do meu pai, se eu não me engano, Moabe, uma coisa assim, né?
Deixa eu ver se eu tenho aqui. Do meu pai ou da minha família. Esse nome significa Moab. Então, o que acontece? Aí nasce esse menino, esse Moab, né? E ele vai continuando o seu caminhar e tal, e ele vai se fortificando e tal, e ele vira um povo, e o povo vira uma nação forte. Ele escolhe lá, ele tem um lugar lá, nas umas campinas, lá um lugar alto, fortificado, bonito, e vai crescendo ali. E em determinado momento Israel quer passar por ali. Ele precisa, ele está no meio do trajeto, né? E Moab ele não deixa. O rei dos Moabitas lá, ele olha lá e fala, aquele grande povo, e fica assustado, com medo, e não deixa, né? E isso é, ele pega uma bronca muito grande por causa disso. Porque ele tem dois motivos, né? Moab ele nasce dessa sobrevivência de tocar tudo por sobrevivência, ele toca tudo por sobrevivência. Esse nome nasce disso, porque as filhas de Ló tiveram ele nesse contexto, né? Então ele vai contra Deus a qualquer custo. Coloquei aqui um, o rascunho que eu fiz aqui, né? Então tem dois motivos, por dois motivos Moab se recusa a oferecer, dois motivos que coloca Moab contra Deus, contra o povo de Deus. Um motivo, não querer oferecer pão e água no povo de Deus. Não querer oferecer pão e água para o povo de Deus, né? No deserto. Ele pensou na sua sobrevivência. Nós é um povo muito grande, se eles baterem nos meus postos, vai acabar com tudo. Se eles vierem, vai acabar com tudo. Então ele se reservou e não. Eu vou pensar em mim, na minha sobrevivência, os outros que... Veja como esse pensamento está incutido no nosso pensamento, no nosso ser enquanto homens carnais, enquanto carne, enquanto vivência no mundo. Porque Cristo que vem trazendo o amor ao próximo, não só ao próximo, como ao inimigo. Então, a abrangência do amor, embora Deus faça um trabalhar já em nós, para tirar esse egoísmo, de que o ser humano ele é tão hedonista, ele se acha tanto que ele quando ele é sozinho, quando ele nasce, é só ele. Então, daí Deus já faz com que numa casa nasça mais um filho. Ele já começa a ter que repartir as coisas dele com o irmão, e nisso dá muitas desavenças, há muitos traumas relacionados a isso, por conta dele ter que dividir. Não sou mais o filho único, eu não sou mais isso e tal, e começa a vir um ciúme, uma outra coisa ali. E se a pessoa cresce comprando do mundo melhor, vamos supor assim, chega um determinado momento que ele já não está dividindo mais com os irmãos as coisas, ele aprendeu, aquele foi uma etapa da vida dele, mas de repente nesse caso ele tem que dividir com a esposa. Eu não posso comprar mais o melhor tênis, eu tenho que pensar na minha esposa tem que pensar em mim. Então há um trabalhar, tá entendendo? Você não pensa mais só em você pensa no corpo. Você e sua esposa se tornam um corpo. As tuas opiniões, a tua maneira de viver não pode ser mais única, ela tem que ser maleável para que englobe mais uma pessoa. Muitas coisas você quer, mas outras coisas não quer. Então, abro mão disso e tal. Então, você vai aprendendo a quebrar esse egoísmo, né? Esse hedonismo, esse egoísmo, e viver para ceder, para ter um amor, para viver esse amor. E depois, mais para frente ainda, quando a gente está com Deus, a gente não é mais um só com a nossa esposa, nós somos um com o corpo de Cristo. É uma aliança com Cristo que envolve muitos membros. Então, olha como é grande tudo isso, né? E a gente precisa discernir esse corpo. Até na ceia, quem toma a ceia sem discernir o corpo, toma para sua própria condenação. É seríssimo isso. Está entendendo? Então, Deus vai fazendo com que o nosso entendimento vá crescendo de um para mais alguém, depois para mais alguém, para mais, sabe? Vai fazendo crescer para nós sermos um em Cristo. Então, vai crescendo esse entendimento. E
Então Moabe, ele tá nisso ainda, ele está exprimido nele mesmo, é só para ele. Essa nação, ela abarca essa ideia. Eu não sei se estou conseguindo me expressar bem. E daí, então Moabe, por conta desse posicionamento dele, de não querer oferecer pão e água para Israel no deserto, pensando só na sua própria sobrevivência, né? E ele sacrifica tudo para isso, porque ele contratou contra Israel Balaão, alguém para que amaldiçoe, para que a maldição é para que faça com que os caminhos de Israel sejam caminhos tortuosos. E nós, quando vemos alguém, outra pessoa, e que essa pessoa oferece risco de pegar o que é nosso, quando nós não estamos com Cristo ainda, nós vamos contra essa pessoa sutilmente, às vezes no pensamento, levantando inveja, levantando divisões, facções, um monte de coisa, nos tornando terríveis, sabe? Como Moabe. Então, isso está dentro de nós. Moabe está dentro de nós. E tem esse comportamento em última instância. Se apertar o chicote mesmo, se apertar o negócio mesmo, e só tenho isso aqui. Você, opa, esconde e vou tomar. A minha sobrevivência é mais importante do que a sobrevivência de fulano e fulano e fulano. Né? É assim o pensamento, né? Então é terrível o ser humano. Mas Deus vai provendo o crescimento. Então, é um dos motivos de Moabe receber um duro juízo de Deus, que nós já vamos ver, é esse. Não oferecer pão e água para a travessia do deserto do povo de Deus, né? E Moabe, outro motivo, ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, né? Contratar Balaão, ele usou o mundo espiritual para destruir, sabe? Ele usa o mundo espiritual como arma. As forças espirituais ele utiliza como arma para destruir. Ele não tem. Irmão, é tão sério isso que nós fazemos às vezes e não percebemos muito. Porque a palavra de Deus diz que a palavra tem força, né? Seja o seu falar sim, não. Se você falar louco para uma pessoa, raca para uma pessoa louco, você é algo terrível. Nós trazemos discernimentos top, né, em questão disso, de quanto a nossa boca tem força. Não pode jorrar bênção e maldição de duas formas, não jorra água limpa, água suja e tal. Então, tem muita coisa envolvida. E às vezes, por exemplo, a gente fala para uma pessoa que se ferre, que não sei o que, e a gente não sabe que nós estamos proferindo isso. E há um poder nas palavras, porque nós somos reis e sacerdotes quando chegamos a Deus, sabe? E não só isso, e no mundo também. Então, há muito mais do que sonha a nossa vã filosofia envolvidas nesses contextos. Então, nós mexemos com forças que nós não conhecemos, não é? Na medida com que medires, será medido. Né? E não é na frente da pessoa. Aquela pessoa lá fez isso, fez aquilo, não sei o que, vão falando posquejo. Tiago fala muito da língua. Tem outros contextos que eu não vou entrar agora, porque eu quero mostrar uma outra coisa para você. Mas faz parte de tudo isso. Né? Então, Moabe, ele teve esse embate com o povo de Deus, não é? E daí, lá em Deuteronômio 33, 3-6, chega ao ponto de Deus falar assim, que Moabe, ele não... Deuteronômio 33, 3-6. Peraí, Deuteronômio que eu peguei? Deixa eu ver aqui se é. Não é Deuteronômio 33, acho que é Números 33. Puxa, irmãos, agora me perdoa, porque para mim que tinha pegado certo a referência,
Eu estou indo em Deuteronômio. Deixa eu ver se não é números. Números não é. Qual que é que eu peguei isso aqui? 31, 32, 33. Eu peguei errado a referência, meu irmão. 23, 3 a 6. Ixi, Deuteronômio 23, 3 a 6. Perdão, sabe? Perdi tempo no vídeo aqui, Jorge. Então, olha que ele fala aqui, chega a ponto de Deus falar assim, Deuteronômio 23, 3 a 6. Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Então, irmão, veja como foi sérias essas questões aqui de Moabe, né? E ele vem desse contexto de nascer do pai, as filhas terem relação com o pai e tal. Então, a Moabe vem vindo nesse contexto e ainda se debate com isso, né? Então, e é sério isso, porque quando ele te utiliza de Balaão para manipular o povo de Deus, né? Ele move, quer mover o espiritual em relação a isso, né? Eu coloquei aqui, Moab tenta corromper a adoração, né? Ele tenta corromper a adoração de Deus, na verdade, o que ele quer que os israelitas vão contra Deus, e ele trabalha para isso, para que ele não perca espaço, né? Ele deseja o mal para que ele não perca espaço, né? Então, por isso veio essa maldição do Deuteronômio 23, né? Mas o que acontece? O Moab, ele tem um deus que ele serve, que é o deus Quemos, né? Esse deus Quemos aí, eu peguei aqui uma tradução, tipo o nome dele, Moab espera poder em Quemos, que é um deus. O poder dele vem desse deus Quemos, né? Que subentende-se, né? O que Quemos significa? Subjugador ou conquistador. Então, dentro dele, dentro de Moab, tem isso infiltrado, sabe? Eu preciso conquistar. Eu preciso não só conquistar, mas eu preciso subjugar. Então, quando o Jorge tem esse comportamento de subjugar as pessoas, de conquistar o espaço ou as pessoas, não importa como, e por motivos escusos, às vezes, espaço ou pessoas, motivos escusos, para que essas pessoas não fiquem maior que eu e não me ofereçam risco pegando as minhas coisas. Vocês estão entendendo? Que é esse pensamento incrustado em Moab. E esse Deus que para isso Moab ele sacrifica tudo. Não importa o que eu falo, não importa. Dentro de mim tem isso, de sacrificar tudo. E um exemplo firme disso está em 2 Reis 3:27, onde que o rei Moabita, quando Israel se alia com mais alguns povos ali, vem contra Moab, no desespero de Moab perder espaço, de se perder como identidade, ele sacrifica até o próprio filho, né? Isso que está em 2 Reis 3:27. Olha que forte que isso aqui, ó. 2 Reis 3:27. Então tomou o seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra, né? Então o que acontece? Em última instância, Moab, ele, para conseguir manter a posição dele, ele sacrifica tudo, né? Para conseguir a posição dele, Moab sacrifica tudo, até a sua genealogia.
até a sua descendência. Ele sacrifica. Não importa, né? Para que ele se dê bem, não importa. Ele precisa, é desesperador esse pensamento, né? Mas o que acontece? Então caiu sobre Moabe, sobre esse nível de consciência, sobre essa pessoa, sobre esse povo, sobre essa nação moabita, um julgamento severo de Deus, de que nenhum amonita e nenhum moabita entrariam na congregação do Senhor eternamente. Tão forte foi o juízo do Senhor em relação a isso. O que te lembra isso? Quando eu li isso, me veio assim. Sabe o que me veio quando eu li isso? Me veio assim: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Tá? Você procura aí, dá um Google, procura na Bíblia, você vai ver lá que lá tem carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O Senhor Jesus lá em João 3, se eu não me engano, o que é carne, é carne. O que é espírito, é espírito. Não importa nascer de novo. Mas a história de Moab, ela não acaba aí. A história de Moab, ela continua. Quer ver? Séculos depois, deixa eu pegar aqui. Séculos depois, a história de Moab continua em Ruth. Vamos ver? Juízes e depois de Juízes, Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Moabe aparecendo aqui. Ele e sua família. Ele, sua mulher e suas filhas. E seus filhos, né? Seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Né? Então, Moabe, Ruth era de Moabe, né? E Orfa era de Moabe. Então, e eles conviveram com Noemi. Veja aqui, ó. E eles ficaram e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então elas conviveram com Noemi. Noemi era povo de Deus, e essa convivência com o povo de Deus, ela tocou Ruth de uma forma especial, sabe? Ruth, ela conseguiu ver em Noemi e no povo de Deus, no povo israelita, algo que muitos não veem. E isso foi importante, porque Ruth era moabita. Deus está transformando, depois daquele juízo sobre Moabe, depois de Moabe, ele perceber, ele vinha à falência, ele acontecia aquelas situações, aquelas coisas lá tão severas, e Deus está começando a mudar o destino de Moab. Depois de entrar, eu quero pôr como um arrependimento, não dá mais, até o filho, ó, e lá quando a gente leu lá em Reis 3, em 2 Reis 3, 27, o que aconteceu? Ele sacrificou seu primogênito. Então a sua descendência acaba. E em ato de desespero, para que o Deus Quemos, esse conquistador, esse subjugador, viva, ele sacrifica a descendência dele. Então, eu vejo que nós, como carne e sangue, vai chegar uma hora que de tão severo vem contra nós as coisas da vida, que nós não tem mais para onde correr.
Que é onde entra o arrependimento, onde entra, eu preciso mudar minha vida. Mas não é só mudar minha vida, eu tenho que ter um norte para onde eu ir. Você está entendendo? Por isso que Paulo ele fala lá em Romanos assim, como ouvirão se não há quem pregue? Quer ver aqui, olha que lindo isso aqui. Veja como uma coisa encaixa na outra. Aqui, ó. Vamos ver se eu me lembro de que está aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É aqui. Quase que foi ali, mas não é. Aqui, ó. Romanos 10, 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer não será confundido. Então precisa crer, que é a fé, né? Porquanto há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, o rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora veja a sequência. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como que vão invocar se não creram? Mas como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, ou boas novas, ou o evangelho. Você consegue entender? Então, o que acontece? Ruth, como moabita, ela está nessa questão. Ela está nessa questão. O movimento em direção à autossuficiência, a subjugar, a conquistar, esse nível de situação, acabou esse movimento. Tudo tem um movimento, sabe? Tem um impulso, né? Tem uma pilha aqui na minha mão que não vai dar para mostrar, que talvez dê aqui para mostrar, tá vendo? Tem uma pilha na minha mão, eu vou dar um impulso nela, que ela vai começar a rolar, se fosse numa mesa. Quando que ela vai parar? Quando o impulso que eu impulsionei parar. E daí quando que ela vai rolar de novo? Quando vier um outro movimento, uma outra força e botar ela para rolar de novo, né? Ação e reação. Então, eu vejo que em Moab, ali, quando ele sacrifica o filho, e toda aquela questão ali em relação àquele povo, também que simboliza uma pessoa, começou como uma pessoa, Moab, que deu origem aos moabitas, as pessoas que pensam dessa forma, tem que chegar no fim. E quando chega no fim, agora, precisa de um novo movimento, um novo impulso. Né? Mas como eles crerão se não há quem pregue? Como é que eles vão invocar? Né? Como a gente leu lá em Romanos 10. Veja aqui de novo, Romanos 10. Como invocarão? Precisa de alguém que esteja falando sobre isso. Né? Eu vou ler novamente porque é importante, é bom. Romanos 10. Paciência, irmão. Romanos 10. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como que eles vão invocar se eles não conhecem? Então precisa alguém do povo de Deus para fazer com que se torne conhecido. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Né? Então eu preciso estar contando, Deus fez isso, ele faz aquilo, ele é cuidadoso, ele é amoroso. Daí a pessoa começa a crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é isso? Vamos ver o que está escrito aqui? Aqui, ó. Agora não me lembro do que está aqui. Mas é esse contexto. A fé vai vir por. Aqui, ó, 17, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tá? Então, como invocarão aquele que não crê, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. No caso aqui, Ruth ela se encontra com quem? Ruth Moabita se encontra com Noemi.
ela convive com Noemi 10 anos, e nisso Noemi, imagina as conversas que eles têm ali, né? E morre os filhos, morre tudo, e Noemi firme com a fé ali e tal. E Ruth se encanta por isso, né? E morreram ambos, só que daí o que acontece? Ruth ficaram quase ali 10 anos. E morreu, Ruth, capítulo 1, versículo 5. Então, versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão. Ó. Ouviu que o Senhor, evangelho, que o Senhor tinha trazido pão para o seu povo. Né? Aí Noemi faz o quê? Noemi fala, ó, puxa, vocês vão embora, né, eu não dei mais filho para vocês, mas vocês vão embora. Mas olha o que acontece. Aqui no versículo no versículo do 14, 1,14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa foi embora e Ruth ficou. Pelo que disse, eis que voltou sua cunhada ao seu povo, Noemi falou para ela, e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Ruth e Orfa, moabita que tinham seus deuses, Quemos. Orfa volta para o seu povo e seu Deus. Ruth não volta para o seu povo e para o Deus, ela quebra a aliança, há uma conversão de aliança. Ela prefere ficar com Noemi. E ela ouviu do Deus de Israel. E ela vai selar uma nova aliança. Olha o que fala no versículo seguinte. Veja bem como é isso, no 15. Pelo que disse, eis que voltou sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Mas Ruth fala assim, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ela começa, olha, ela ouviu de Deus, e ela creu, e ela cria uma aliança com Deus. Irmão, Moabe aprendeu com Balaão como enfraquecer a aliança de Israel pela idolatria dos outros deuses. Aqui, ela está aprendendo, Moabe está aprendendo com o povo de Israel a como ter uma aliança e manter uma aliança e viver em prol daquela aliança. Não pode fazer tudo o que você quer, você vive em uma aliança. Se veja como é grande isso. Nós estamos, às vezes, no casamento, mas agimos por nós mesmos e ignoramos, muitas das vezes, o querer da outra parte. Nós estamos na igreja e vivemos em uma aliança e ignoramos o querer da parte dessa igreja. Nós somos moabitas. Nós subjugamos, nós conquistamos espaço, sabe? E para isso não importa, muitas vezes matamos nossos irmãos, muitas vezes sabe? É terrível o nosso comportamento, mas quando nós vamos conhecendo da aliança com Deus, por isso que na aliança da ceia, quando é falado da ceia, fala assim, aquele que toma sem discernir o corpo, toma para sua própria condenação, porque ele começa a se machucar no seu próprio corpo, porque cada membro faz parte do corpo, e se tem um membro triste, você vai estar triste, mas não se engane com isso, meu irmão, não há tempo de nós decairmos num conceito espiritual fortíssimo, não há tempo de nós utilizarmos do reino espiritual para destruir a aliança de muitos, como Moab quis fazer, ensinado por Balaão. Não há mais tempo para você que quer crescer,
Para você que quer entrar no princípio de fé em Deus, está saindo do princípio de arrependimento, está colocando aos pés esse princípio de arrependimento firme, e agora vai colocar outro pé firme no princípio de fé em Deus. Olha o que ela fala: com o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Faça assim o Senhor, e outro tanto, se as coisas que não sejam a morte separar de ti. Irmão, você tem ideia do que é isso? Irmão, vocês vão ver na sequência o que vai acontecer. Só escute, vamos continuar para a gente ver a força disso. Então, o que acontece? Então, eu não falei, eu pulei uma parte que fala, porque lá em 2 Reis, quando ele sacrifica o rei Moabita sacrifica para o Deus Quemos o seu primogênito, é porque Josias estava destruindo os altares impuros, os altares feitos pelo inimigo, levantados. Deus estava restaurando os altares por meio de Josias, reparar o altar. Irmão, você tem um altar que é o teu coração aqui dentro, e eu tenho um altar. E essa palavra é para reparar o altar, onde é oferecido o sacrifício. E o sacrifício não é obra das tuas mãos, o sacrifício é o Cordeiro, é Cristo habitando no teu coração, onde Deus vai se agradar de você e de mim. A fé em Cristo. Então, depois de Moabe ser quebrado, dos altares derrubados, começa uma nova vitória, uma nova história, mas só depois de sepultado esse velho homem. Por isso que eu falo, carne e sangue não entram no reino de Deus. Não podem. Então aí vem uma nova história, aí Deus revira a história de Moabe, transformando de Ruth em uma nova história, a história de fé. Então, ali está encerrando a maldição e está começando a bênção. Está entendendo? Porque ela corta na aliança, no corte da aliança com o Deus Moabita, onde a irmã dela, a órfã, voltou para lá. Mas ela deixou, ela cortou e se une uma nova aliança com o Deus de Israel, Yeshua, com Yahvé, com Jesus também, que é o único Deus. E ela se une ali, então ali vai vir a bênção daí. Então vamos ver. Então Ruth, ela começa a comer e colher espigas deixadas no campo, né? No campo de Boaz, né? Boaz significa Jesus, né? É uma figura de Jesus. Ruth começa a comer as espigas deixadas, né? Aqui no capítulo 2, começa assim, Ruth vai rabiscar espigas, as que caem, assim, eles tinham que colher, mas as que caíam na terra ficavam para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros, para os que tinham necessidade ali, né? Como um dízimo também, sabe? Que tinha que ir para o órfão para vir os grãos, irmão, o ido, que virava um pão, alimento para essas pessoas, ela rabiscava, ela pegava ali, ela ia se alimentando disso. Então, né? Daí o que acontece? Ruth começa a comer e colher as espigas deixadas no campo, né? Homem de Deus, Boaz, né? Aqui, e daí vamos ver aqui, então. E no 2:4, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, ceifeira, meu irmão, você é um ceifeiro, você está colhendo já, meu irmão, os grãos plantados na terra, sabe do que eu estou falando, meu irmão? Existe o semeador e existe o ceifeiro. Deus está levantando uma geração de ceifeiros, meu irmão, e vai se encontrar os ceifeiros com os semeadores. O Senhor Jesus fala, né? Quer ver que eu falo? Deixa eu ver se eu puxei agora, vamos ver se eu acho aqui. Se eu não me engano, está em João, vamos ver aqui se é. Agora não tá. Se eu não achar, fica para próxima, irmão, me perdoe. Mas é que veio aqui na cabeça, então, quando vem assim, não é um negócio que estava aqui. Vamos ver aqui.
Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Eu não queria que esse vídeo ficasse grande, mas já está com 39 minutos, né? João 4, mulher samaritana, João 4,31, ceifa e ceifeiras. Ai, ai, ó. E o 4,36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Olha, ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Eita! Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar aonde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos, né, que benção, né, meu irmão? Você está entendendo? Então é isso, meu irmão. E ali ele fala assim, olha, os campos estão brancos para a ceifa, né? Um é que semeia e outro que ceifa. Eu não lembro onde que é que tá, mas tem a parte que ele fala bem certinho, né? Que os semeadores vão se juntar com ceifeiras. Mas, irmão, coisas grandes isso. Então tá, vamos lá para não perder o contexto. Então, Ruth, e ali então Boaz, né, Boaz, depois do 4 que eu li, 2,4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Olha que homem de Deus, né? E disseram a eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse, esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ele, disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde manhã está aqui, até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. Não dei ordem aos moços que te não toquem, já dei ordem para que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe, de que os moços tirarem. Olha que forte do mundo espiritual. Isso, meu irmão. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, olha que forte isso, meu. Porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira, uma moabita. Achaste graça em mim? O que foi falado para Maria? Deus achou graça em Maria. Mas veja aqui. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Irmão, já havia uma boa obra aqui, e aquele que começou uma boa obra é fiel para completá-la até o fim. Os olhos do Senhor estão atentos, ele viu a aliança do coração de Ruth, fazendo uma aliança, porque ela recebeu o evangelho pregado por Noemi de uma forma tão maravilhosa. Ela percebeu que os pés, lá fala os pés de Noemi, os pés dos que levam a boa nova são formosos, não é isso? E isso lá em Romanos, que nós estamos falando, se continuasse, nós ia chegar nessa parte. Quão formosos são os pés que recebem, que falam um bom nome. Ele fala assim, ó. Então chegou, ele olhou no interior, já tinha visto isso. Claro que para ele aqui no literal chegou aos ouvidos dele, falaram, já chegou a notícia boa para ele, mas isso fala de Deus conhecer o coração, já vê que já houve uma aliança ali, ela se apartou do Deus estranho e se apegou ao Deus verdadeiro.
Do 12, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a brigar. Que caramba da raia! Olha só, meu irmão, você consegue perceber isso, cara? Ela estava sob a tutela de Quemos, o conquistador, o subjugador, mas ela rejeitou isso e ela foi na humildade agora e se abrigar às asas do Senhor dos Exércitos. Ela creu em Deus, que havia abrigo ali. Por causa disso, ela muda toda uma geração, sob cujas asas te vieste a abrigar. Que benção, né, meu irmão? Aí o que acontece, né? Deixa eu ver se tem mais algum versículo que eu possa ver aqui. Mas que Ruth 3, 7 ao 9, será que é esse, meu irmão, que eu ia falar? Aqui, ó. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, aí Ruth vai ter com Noemi. Noemi, sábia no Evangelho, na palavra de Deus, ali já dá a letra para ela, tá entendendo? A ovelha vai conversar com o pastor, com a pastora, com o mais antigo na fé, que é versado nas Escrituras, cujo qual o Espírito Santo já guia em toda a verdade ali, e já bate ali, então, faça isso. Tem que ser assim, assado, assim, assado. Aí Ruth vai lá no 3,7 fala assim: havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda. Então veio ela, Ruth, né, de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Olha, descobriu os pés e se deitou. Boaz é símbolo de Cristo. Quem que são os pés de Cristo? Na Romanos, olha aqui, ó. Agora não me lembro se vai estar aqui, poxa, eu invento essas coisas, irmão, depois eu não, né, depois eu consigo aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que nem em Romanos. Deixa eu ver. Eu acho que é 1 Coríntios que vai falar assim que no finalzinho de 1 Coríntios. Deixa eu ver se é. Se não for, vamos já. Aqui, ó. Romanos, 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Né? Quem que é o pé de Cristo? É o corpo de Cristo, está no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Então ele vai colocar os inimigos debaixo do pé dele, que é a igreja. Né? Tá bom? Aí Romanos fala sobre isso também, né? No 27 fala assim, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se situa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, né? Então, olha aqui a importância de conhecer os pés. Então, ela se descobriu os pés e se deitou. O Ruth vai nos pés, né, que é a igreja ali, e se adeita. Aí Boaz acorda. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, eis que uma mulher jazia a seus pés. Meia-noite, meu irmão, fala de algo bem sério. Seus pés, e disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, sua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ela conheceu que ele era o remidor, o redentor. Tá bom, irmão? Vamos finalizar por aqui, então. Do 4, Boaz casa com Ruth. Ele não faz negócio escuro. Ele vai e organiza tudo à luz da lei, organiza tudo. E daí no 4:13 fala assim: assim tomou Boaz a Ruth, ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Concepção,
Concepção, ela engravidou, teve a oportunidade de dar à luz e teve um filho. O nome desse filho? Obed. Obed, pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. E aí em Marcos, em Mateus, meu irmão, olha aqui, vamos ver a genealogia de Mateus para a gente finalizar esse começo da introdução de fé em Deus. Vamos ver aqui Mateus, Mageu, Mateus. Vamos ver capítulo 1. Genealogia de Jesus Cristo, Mateus 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, e seus irmãos de Judá gerou a Tamar, a Farés e a Zará, e Farés gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab gerou a Nação gerou a Salmão, e Salmão gerou gerou de Racabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth, a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Olha, escrito o nome de Ruth aqui nos evangelhos. Entrou na bênção, entrou na eternidade, meu irmão. A linhagem, nosso Senhor Jesus que vem dessa linhagem. Você está entendendo? Então, morre o velho homem, o arrependimento vem, e eu não quero mais essa vida, não é isso, eu não sou isso. E começa um novo nascimento. Fé em Deus. Então essa é a matéria que a gente vai entrar, 51 minutos. Então eu queria dar essa introdução aqui, meu irmão. E daí no próximo vídeo nós vamos entrar nos versículos sobre fé em Deus, tá bom? Fundamentos da fé, coisas pertinentes da fé, que vai edificar muito a tua vida e a minha. Amém? Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma breve oração para mim e para você. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha nos abençoar, Pai, abrindo o nosso entendimento para as tuas coisas maiores, Pai amado. Nos ensina os caminhos que devemos andar, Senhor Deus amado. Abre os nossos ouvidos espirituais, Pai meu, dos meus irmãos queridos que estão assistindo esse vídeo, aonde quer que estejam, em qual tempo quer que estejam, Senhor Deus amado. Que recebam, Pai amado, a sua poderosa mão, o Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento, para que essas palavras se assentem como sementes em nosso coração fértil, Pai amado, e ali germinem, nasçam, cresçam, de grandes árvores, Pai amado, frutíferas, onde muitos possam se alimentar e se abrigar, Pai amado. É a minha oração em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em o poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, Deus abençoe. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal. Deus abençoe.